Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Robótica 1. Aqui é a professora Thaís Kempner e hoje daremos continuidade ao nosso ensino falando sobre Pegasus, o servo-robô articulado. Então, nesta unidade, nós vamos estudar como operar esse robô, que é um robô da Amatrol, que é um pequeno robô de bancada que possui uma linguagem de operação de fácil entendimento e possui precisão industrial. O objetivo dessa unidade é aprender sobre a operação básica desse robô, incluindo aí então as questões de segurança, como ligar e desligar o sistema, como realizar o movimento manual, que nós vamos chamar de jogue, e como operar a garra. Depois de tudo isso, nós vamos também aprender como elaborar e executar um programa que faça o robô operar automaticamente. Inicialmente, vamos entender os componentes básicos desse robô. Tá? Então, nós temos aqui uma imagem ilustrativa, onde nós temos o nosso manipulador, ou seja, o nosso braço robótico. Nós temos também o Teach Pendant, que é um programador manual, que a gente pode estar realizando, então, algumas programações através desse programador manual. A gente tem o controlador e nós também temos o nosso efetuador, ou seja, o nosso atuador final, que é uma garra aí no formato de pinça. Então, os componentes básicos, né? O nosso manipulador, como a gente já viu em aulas anteriores, também chamado aí de braço robótico, é a parte do robô que de fato irá se mover para alcançar os objetos. O atuador final é utilizado para agarrar as peças ou ferramentas, né? Então, aqui o tipo da garra é a garra de 2 dedos que nós temos no formato tipo pinça. Então, esse é o robô Pegasus que a gente tem no laboratório. O controlador é um computador aí controlador que ele possui 16 entradas e saídas digitais. E também nós temos aí o Teach Pendant, tá? Então, o Teach Pendant, ele é um programador manual que vai permitir ao operador do robô executar as seguintes funções: inicializar, executar, monitorar, operar manualmente, desligar, ajustar e também operar efetuar aí uma parada de emergência através, né, desse botão que a gente tem aqui. Por que é importante essa parada de emergência? É importante para a gente desenergizar o manipulador caso, né, ocorra algum risco à vida humana. Então, se a pessoa às vezes estiver muito próximo e ele puder fazer um movimento brusco para não ocorrer aí acidentes, a gente tem esse botão também de parada de emergência. Isso pode ser feito tanto pelo Teach Pendant, ou também a gente pode utilizar o nosso controlador, que ele também tem um botão de parada de emergência. Antes de qualquer coisa, quando a gente vai começar a trabalhar com o nosso servo-robô articulado, nós temos algumas regras de segurança. Como os robôs eles podem mudar a sua posição muito rapidamente, eles podem causar ferimentos graves às pessoas à sua volta. Então, antes de nós começarmos a trabalhar com o robô, nós devemos sempre praticar a segurança. Então, nós temos 8 regras para trabalhar com os robôs. Então, toda vez que nós vamos estar trabalhando com o robô, nós devemos observar com relação a essas regras. A primeira delas é remover todos os obstáculos da área de trabalho. Então, ali a gente já viu que o nosso robô, ele possui um determinado volume de trabalho e, né, todos os obstáculos que estão dentro desse volume de trabalho do robô, que no caso é a nossa bancada, nós temos que remover todos esses obstáculos. Aí nós vamos verificar se o robô tem ou não algum sinal de avaria.
Então, sempre que nós, antes de ligarmos, nós vamos dar uma observada no nosso robô, ver se ele não apresenta algum sinal de avaria. Depois, né, nós vamos analisar se não tem ninguém que vai estar manipulando o robô, que está aí com mangas compridas soltas, largas, se estiver usando gravata. Então, né, nenhuma dessas peças de vestuário são permitidas. As meninas, né, ou os rapazes também que tiverem cabelo longo, tem que estar com o cabelo preso para trabalhar com a manipulação do robô. E o Teach Pendant, que seria ali o nosso programador manual, ele também não pode estar na área de trabalho do robô. Então, muitas vezes, né, a gente acaba esquecendo e coloca o Teach Pendant em cima da bancada. Então, antes de trabalhar com o robô, a gente tem que observar esses detalhes e o Teach Pendant não pode estar na área de trabalho. Sempre, né, localizar o botão então aí de parada de emergência, para caso a gente precisar desligá-lo rapidamente. Isso a gente já falou que a gente tem esse botão de parada de emergência tanto no controlador quanto no Teach Pendant, tá? Também, né, se a gente estiver numa distância muito próxima da garra, e essa garra também pode estar fazendo aí um movimento brusco, então por isso também é indicado a utilização de óculos de segurança. E, né, também assegurar que todas as pessoas estejam aí fora da área de trabalho. Então, o nosso robô aqui no laboratório, ele fica sobre uma bancada, né? E a área de trabalho dele já fica fora, né? Então, nós temos que ter essa margem de segurança para que o braço robótico não atinja nenhuma pessoa, já que a gente não tem sensores para estar desligando automaticamente o robô. Então, agora nós vamos ver um vídeo do nosso robô Pegasus trabalhando na bancada do laboratório e vamos ver então como que a gente faz para ligar e desligar o robô seguindo inicialmente as nossas regras de segurança. O primeiro passo, então, para ligar e desligar o servo-robô é analisar a checagem de segurança do robô. Então, nós temos que analisar se todos os obstáculos da área de trabalho eles foram removidos, se existe alguma avaria no robô, se a área de trabalho ela está limpa e seca e se as pessoas habilitadas aí estão trajadas adequadamente dentro da área de trabalho. Então, esse é o primeiro passo para a gente ligar o nosso servo robô. Depois nós vamos ligar a chave de alimentação no controlador e verificar se aparece algum sinal de luminoso de erro. Não havendo nenhum sinal, nós vamos para a nossa software de controle do Pegasus. Então, vamos abrir o Pegasus. Essa é a tela inicial do nosso software de controle. E nós vamos apertar nesse ícone de Enable. Então, nós vamos habilitar o nosso robô. Sempre depois, a gente vai fazer uma operação de Home, tá? O Home, ele serve para quê? Para verificar se o robô, ele está com todas as juntas funcionando perfeitamente. Então, depois que a gente realiza, a gente vai verificar através do Home e ele vai fazer essa operação testando todos os movimentos das juntas. Então, nosso robô Pegasus, ele é um robô, como a gente já falou, com 5 graus de liberdade. Então, ele vai ter 5 juntas rotativas. Então, ele vai ter a junta da base. Então, ele está verificando, né, todas as juntas, realizando a movimentação. E agora está realizando a movimentação também da garra, para ver se a garra está funcionando, o movimento de abre e fecha, para nós iniciarmos os trabalhos com o robô. Agora nós vamos falar sobre os eixos do robô. O braço do robô, ele pode se mover em diversas direções, pois ele possui juntas que lhe permitem movimento como se fosse o braço de uma pessoa. E essas juntas, elas são chamadas de eixos. Os eixos, eles são denominados de acordo com as suas contrapartes humanas,
pois eles se assemelham a elas. Então, nós temos aqui o eixo, que seria o nosso eixo da cintura, que seria o nosso eixo 1. Nós temos o nosso eixo 2, que seria o nosso eixo do ombro. E o nosso eixo 3 seria o nosso eixo do nosso cotovelo. Então, como se fosse o braço humano. Os eixos do pulso, eles vão permitir orientar o seu atuador final, como nós já vimos também chamado de efetuador. Nós temos alguns componentes nesses eixos, tá? Um dos componentes são os servomotores. Os servomotores é um motor elétrico conectado à estrutura mecânica do robô por meio do seu eixo, e eles são projetados para poder mover o seu eixo a uma velocidade específica e também parar com precisão em um determinado ponto, controlados pelo drive e pelo controlador do nosso robô. Então, nós temos aqui vários servomotores. Então, no eixo 2, nós temos o servomotor 2, no eixo 1, nós temos o servomotor 1, e para os eixos 4 e 5, nós temos o servomotor aqui 5, né, e o servomotor 4. Então, além dos servomotores, nós temos outro elemento, outro componente também, que é chamado de encoder, que é um dispositivo eletrônico fixado ao eixo do servomotor, que vai permitir ao controlador do robô monitorar a posição dos servomotores. Então, para isso, ele vai enviar um pacote de pulsos elétricos ao controlador, sempre que a posição do seu eixo for mudada pelo movimento do motor. Aqui a gente tem, então, a representação do nosso Pegasus, né? Então, aqui com todos os seus eixos, como a gente já falou, ele é um servo-robô articulado. Então, por que articulado? Porque as 3 primeiras juntas, elas são rotacionais e ele tem 5 graus de liberdade, ou seja, ele vai ter 5 eixos, ou seja, 5 juntas, né? E nós temos aqui também, nesses eixos, os nossos sensores. Os sensores aí, eles são utilizados, por exemplo, na posição de home, que a gente falou quando a gente vai iniciar sempre o nosso servomotor, para a posição de home, seria a posição inicial, eles são utilizados sempre para restaurar ou zerar os valores dos encoders armazenados no controlador do robô, sempre que o robô, então, for levado a essa posição. Então, isso é importante porque o controlador ele vai usar a posição onde os valores do encoder são 0 como referência para mover o robô. Então, né, o primeiro passo é sempre levar para essa posição do home, onde nós vamos ter, então, os sensores. Em cada eixo, nós temos um determinado sensor. Além, né, dos sensores, nós ainda temos a estrutura mecânica, né? Então, nós temos toda essa estrutura mecânica aqui, que se inclui aí, então, as engrenagens, tá? As correias aqui que nós temos, os rolamentos, bem como a própria estrutura física. Ela vai incorporar os outros componentes e possui as partes necessárias aí para completar as tarefas solicitadas ao robô. Então, nós temos aqui ao total 5 graus de liberdade, ou seja, nós vamos ter 5 eixos, tá? O primeiro aqui seria o movimento, então, da cintura do nosso robô, representado pelo eixo 1. Aqui, nós temos o movimento do ombro, que seria o nosso eixo 2, então vai realizar essa movimentação aqui desse elo, tá? Então, esse elo aqui vai ser movimentado através do nosso eixo 2. O nosso outro elo aqui vai ser movimentado através do nosso eixo 3, que seria o nosso cotovelo. E aqui nós temos o movimento do pulso, que vai realizar, então, o movimento para cima e para baixo, que seria a arfagem, e também realiza o movimento de rotação, que seria o nosso último movimento relacionado ao efetuador. Então, aqui a gente tem a nossa representação e é muito importante que a gente sempre saiba, né, para realizar qualquer movimentação do robô, a numeração e
o eixo que a gente deseja movimentar, porque quando a gente vai fazer a nossa programação, nós vamos precisar saber qual o eixo que nós estamos movimentando. Então, sempre que eu me referir aqui à cintura, por exemplo, ela vai realizar um movimento tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? Aqui, o meu eixo 2, né, ele vai realizar um movimento para cima e para baixo. Então, quando eu vou fazer essa seleção, eu tenho que saber o movimento que a junta faz, né, nesse caso aqui para cima e para baixo, e qual que é a sua numeração. Então, aqui no caso é o eixo 2, que seria o ombro. O eixo 3, que seria o cotovelo, também faz o movimento o quê? Para cima e para baixo, tá? E aqui, por exemplo, o movimento da nossa garra, que seria o movimento de rolagem, que seria o último aqui, que em relação ao eixo 5, ele faz um movimento para a direita e para a esquerda. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai entender por que a gente precisa saber todos esses eixos na hora de programar o nosso robô utilizando o Teach Pendant. Tá? Então, para realizar a movimentação do robô, nós vamos realizar uma operação que é conhecida como jogging. O jogging aí, tá? Ele vai ser executado com o propósito de posicionar o braço do robô. E existem 3 razões para efetuar o jogging: inicializar, para ensinar e para desligar o robô. Ou seja, toda vez que nós formos inicializar o robô, ou seja, antes dele ser posto em operação, o braço ele deverá ser levado a uma determinada posição de forma a ficar livre para mover sem colidir com nenhum obstáculo. Então, nós precisamos programar o robô para que ele fique nessa posição que nós desejamos. Agora, a programação do nosso robô, ela vai ser feita através desse movimento de ensinar, que é o teach, tá? Então, esse é o passo necessário para programar o robô. Isso vai fazer o quê? A gente levar o braço do robô para uma determinada posição que a gente gostaria que o robô armazenasse na memória do controlador. Então, como que a gente faz? Nós primeiro fazemos a operação de jogue para uma posição específica que nós queremos que o efetuador fique parado. E aí, nós vamos pegar o quê? Gravar esse ponto e automaticamente esse ponto vai gerar coordenadas em X, em Y e Z. Tá? Então, o que a gente faz? A gente não digita a coordenada para ele ir para uma determinada posição. A gente faz o passo contrário. A gente leva o efetuador até uma determinada posição que nós desejamos e automaticamente ele já vai fazer os cálculos. Qual que seria essa posição desse ponto em X, em Y e Z e vai nos fornecer os valores. Outra movimentação do robô sempre necessária é no momento de desligar. Então, nós podemos simplesmente desligar o nosso robô, sendo que ele estiver em qualquer posição, porque ele pode colidir com a bancada. Então, sempre ele deve ser levado para uma posição onde não haverá a colisão com nenhum obstáculo. Então, quando o braço relaxar, ou seja, quando a gente desligar o nosso desabilitar, que é a palavra correta que a gente utiliza, o nosso servo robô, ele tem que estar numa posição onde não vai colidir com nenhum obstáculo. Então, nós temos essas 3 movimentações que podem ser realizadas numa operação chamada operação de jogue. Para realizar essa operação, nós vamos utilizar o Teach Pendant. Então, o primeiro passo, como a gente já viu no vídeo anterior, nós vamos verificar a segurança de tanto quem está executando e também da área de trabalho. Depois, nós vamos ligar a chave de alimentação, ligar o nosso computador, conectando o controlador do robô e iniciar o software de controle do Pegasus. Então, nós vamos pressionar primeiro aqui embaixo a tecla de jogue, tá? Então, essa primeira tecla aqui ela deverá ser acionada. E aí nós vamos observar que 2 luzes aqui, ó, vão acender, tá? Então, aqui nós temos aqui o Jog Speed, tá? Aqui, então, esse Jog Speed aqui, quando a gente pressionar essa tecla de jogue, essa luz aqui, ela deverá estar selecionada. E aqui, ó, nós temos a possibilidade de selecionar que se o robô ele deve ser ajustado em uma velocidade
rápida ou numa velocidade devagar, tá? Então, a velocidade que o robô está sendo programado, também a gente já vai colocar aqui, tá? Então, sempre nós vamos deixar aqui o nosso robô, né, na posição devagar, até porque quem está trabalhando aí com Teach Pendant, né, que seriam os alunos aí na bancada, não tem tanta experiência para utilizar o mecanismo. Então, para não ocorrer aí danos, né, e a gente também conseguir configurar com uma precisão maior, nós vamos sempre utilizar aqui a nossa velocidade como slow, tá? E também nós temos a operação aqui, né, da tecla Cell. Essa tecla aqui é que nos vai nos possibilitar indicar qual direção do jog que está selecionada. Então, por exemplo, se for um eixo que realiza o movimento de direita a esquerda, se essa luz estiver acesa, significa que quando a gente for fazer a movimentação do robô, ele irá se movimentar para a direita. E se essa luz aqui estiver acesa, significa que quando a gente for fazer a movimentação, essa movimentação será para a esquerda. Mesma coisa se for um eixo que faz aqui para cima ou para baixo, tá? Então, aqui up ou down. Então, a gente sempre observa aqui que vai ter um LED indicando se a movimentação que a gente vai fazer naquele momento é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, para isso, a gente tem que saber com qual eixo que a gente está trabalhando, né? E se esse eixo ele realiza movimento para a direita e para a esquerda, ou se ele realiza movimentos, por exemplo, aqui para cima ou para baixo. Então, para a gente fazer a operação de jog, tá? Nós vamos utilizar, como a gente já falou, a velocidade lenta para nós termos um posicionamento preciso e apertar, então, a tecla Jog Speed, tá? Então, quando a gente colocar essa tecla de Jog Speed, a gente vai também selecionar essa velocidade lenta, como a gente já falou, tá? Para realizar cada um dos movimentos agora do robô. Então, quando eu pressionar a tecla 1, eu vou estar movimentando qual eixo? O eixo 1, ou seja, eu vou estar movimentando a cintura do robô. Para movimentar, para realizar essa habilitação, eu vou pressionar a tecla 1 durante 3 segundos. Pressionei durante 3 segundos e aí, por exemplo, se eu quero mover em outra direção, eu vou pegar o quê? Apertar sempre a tecla Cell para mudar a direção do eixo. Tá? Se eu quiser movimentar agora o eixo 2, né, que seria o ombro do robô, eu vou apertar o quê? A tecla 2 durante 3 segundos e também o Cell vai me permitir mudar a direção do eixo. Para movimentar aqui o cotovelo, eu vou apertar a tecla 3 e aí fazer a arfagem, né? Ou seja, para cima e para baixo o movimento da garra, eu vou apertar o eixo 4 e para fazer a rolagem, a rotação da garra, eu vou utilizar o eixo 5. E sempre que eu quiser movimentar, então, a direção, ou seja, da direita para a esquerda ou para cima e para baixo, eu vou utilizar a tecla Cell. Então, sempre que nós precisarmos mudar a direção do eixo, nós vamos utilizar essa tecla Cell. Então, vamos ver um vídeo de como seria, né, essa movimentação de cada um dos eixos do robô utilizando a operação Jog. Para realizar a movimentação dos eixos do Pegasus, o primeiro passo é pressionar a tecla Jog no Teach Pendant. Então, o sinal luminoso aqui, ó, vai acender ali no Jog Speed. E aí, nós vamos segurar, por exemplo, por 3 segundos a posição da tecla 1, aonde ele está fazendo, então, a movimentação da cintura do robô. Pressionando a tecla Cell, vai realizar a movimentação em outra direção. Para realizar o movimento do segundo eixo, nós apertamos a tecla 2 e o Cell muda a direção. A tecla 3 vai realizar a movimentação, então, do terceiro eixo e também apertando o Cell, nós mudamos a sua direção. A tecla 4, agora nós estamos movimentando através da arfagem, para cima e para baixo. E a tecla 5 seria, então, o movimento da nossa garra, o movimento de rolagem, de rotação.
Agora nós vamos ver como que nós ensinamos pontos ao robô. Para que o robô execute um determinado programa, essa informação ela tem que ser armazenada na memória de um controlador, que então fará o robô executar uma sequência de passos automaticamente. Então, o robô ele precisa ser programado para executar uma tarefa repetidamente. E os programas dos robôs eles são compostos de dois tipos de arquivos. O arquivo de programa, que a gente vai falar daqui a pouco, e o arquivo de pontos. Então, nós devemos, para cada posição que nós queremos que o efetuador esteja parado, armazenar essa posição através de um arquivo de pontos. Então, nós temos a nossa tela inicial do software, tá? E aqui, ó, nós temos essa janela aqui, que seria a nossa janela de teach points. Então, é através do comando que nós vamos fazer, através do jog, utilizando o teach pendant, nós vamos armazenar para depois realizar uma programação. Tá? Então, essa seria a nossa janela de programa, onde nós vamos fazer a programação, né, para que o nosso robô desempenhe uma determinada tarefa. Mas para que isso seja possível, nós precisamos primeiro armazenar os pontos que os robôs vão estar em cada posição. Então, nós vamos fazer essa configuração através do jog. Então, para cada uma das movimentações dos eixos do robô, para ficar fixo em uma determinada posição desejada. E quando estiver fixo nessa posição desejada, nós armazenamos esse ponto. Então, nós vamos ter essa janela aqui de teach points, ou seja, de ensino dos pontos. Então, nós vamos ensinar esses pontos e armazená-los aqui nesta tabela. Então, o programa, né, ele precisa conhecer o local de cada ponto para qual o robô deverá mover-se. E esse arquivo de pontos irá armazenar cada ponto de posição. Esses pontos, eles são gravados na memória do robô por meio de um processo, então, chamado de teaching, ou seja, de ensino. Para cada posição ou ponto ensinado, são registrados 5 valores de encoders no arquivo de pontos. Então, nós vamos ter o valor em X, em Y, em Z, e da arfagem e do roll, que são justamente os 5 eixos que vão estar se movimentando para deixar o efetuador naquela posição desejada. Então, nós vamos executar os seguintes passos para gravar os pontos na memória. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é apertar aqui, né, a tecla F2, tá? Que ela vai ser correspondente aqui ao teach, que é para ensinar, tá? Então, nós apertamos a tecla F2 no menu principal, que vai então exibir esse teach aqui, vai ficar na configuração conforme está mostrando aqui nessa imagem. Então, o display vai ficar dessa forma. Depois, nós pressionamos a tecla jog para ativar a função de jog. E daí nós vamos efetuar, como já vimos no vídeo anterior, um jog para a posição a ser ensinada. Quando nós estamos na posição que nós queremos armazenar, nós vamos apertar então a tecla F1 para ensinar o ponto 1 ao robô. Aí vai aparecer aqui na nossa tela de comando, né, do software, o valor registrado, ou seja, as coordenadas atuais para o ponto 1, conforme a gente ensinou aquele ponto, tá? Então, no software de controle do Pegasus, nós vamos ver que foi armazenado um determinado valor para X, Y, Z. Aqui seria o da arfagem, né? E aqui do roll. Então, nós vamos ter todos esses valores aqui armazenados no software de controle do Pegasus. E aí ele vai já automaticamente para o ponto 2. E aqui na tela vai aparecer então o ponto 2. Vou movimentar novamente através do jog para uma segunda posição que eu desejo armazenar, né? E quando eu estiver na posição desejada, então nesse caso aqui, ó, né, tô numa posição que eu desejo armazenar esse valor, eu vou fazer o quê? Vou dar F1 novamente para ensinar esse ponto 2 ao robô. Então, aí vai aparecer novamente lá na minha tela de software quais são as coordenadas.
Para ensinar um terceiro ponto, vou fazer a mesma coisa. Faço o jogue até a posição desejada, então aqui eu realizo todas as movimentações para ele parar nessa posição. Quando ele estiver na posição que eu desejo, eu faço novamente o F1 para ensinar o ponto 3. Após eu ensinar o ponto 3, eu vou fazer o quê? Então, eu vou efetuar um próximo jogue, e aí, então, para a posição número 4. Então, eu vou fazer a articulação aqui de todos os eixos até que a minha garra ela esteja posicionada de forma a pegar o objeto que está aqui no ponto 4. Vou dar F1 e gravar o ponto 4. Vou fazer a mesma coisa para o ponto 5 e vou fazer a mesma coisa para o ponto 6. Depois que eu tiver, então, todos os pontos armazenados aí, eu vou salvar os Teach Points, tá? Então, no próprio software de controle do Pegasus, nós vamos clicar em Arquivo e salvar como? E aí, criar, né, digitar um nome lá para salvar esse arquivo. Por quê? Porque quando eu vou fazer a programação, eu vou precisar desses pontos salvos. Então, nós vamos salvar o arquivo aí num determinado diretório que a gente deseja. A exemplo, né, nós vamos ver como fazer então um procedimento para executar uma tarefa básica de manipulação de material. Então, nós vamos ter, né, que o nosso robô está em uma determinada posição, e aí nós vamos o objetivo é pegar esse bloco que está nessa posição aqui e levar ele, né, até, como se a gente estivesse então fazendo a manipulação de um objeto. Então, nós vamos transferir esse objeto da área de carregamento para uma caixa de peças acabadas. Então, nós vamos pegar essa peça aqui que já foi acabada e aí transferir aqui para uma caixa de peças. Para isso, nós precisamos ensinar 5 pontos ao nosso manipulador. Não é simplesmente eu pegar aqui o manipulador, colocar aqui já nessa posição e trazer diretamente. Por quê? Porque nós podemos ter obstáculos, né, no nosso caminho. Então, sempre a gente tem que fazer o quê? Sempre salvar um ponto alto. E esse ponto alto vai ser para quê? Para que o manipulador não esbarre em nenhum obstáculo. Então, a gente sempre vai fazer o quê? Vai pegar, colocar numa posição de ponto alto, depois se aproximar a garra aqui, sem que essa garra encoste no objeto, depois baixar um pouco mais, aonde a gente vai fazer então a posição que a gente consiga agarrar essa peça. Aí a gente sempre vai fazer a programação o quê? Para subir novamente para um ponto superior, para quando a gente fazer a movimentação para vir para esse outro ponto, não colidir com nenhum obstáculo que possa ter aqui na nossa bancada. Então, sempre que a gente vai fazer uma programação, a gente tem que levar isso em consideração. Então, para executar uma tarefa de agarrar e mover os objetos, é necessário usar esses pontos de aproximação ao objeto, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso ponto 1, que é o primeiro ponto a ser armazenado, ele vai ser chamado de over, ou seja, é um ponto seguro no ar, acima do bloco, que vai evitar a colisão com qualquer obstáculo. Depois, nós vamos ter sempre um ponto de aproximação. Então, um ponto de aproximação que vai estar acima do bloco. Aí sim, o ponto 3 vai ser o ponto onde o robô deve agarrar o bloco, tá? Então, quando nós formos agarrar um determinado objeto, a gente sempre vai utilizar um comando chamado de grasp, tá? Aqui, né, que seria o nosso quarto ponto, é o ponto de aproximação, então, da caixa de peças. Então, quando eu tiver superior à caixa de peças, eu vou determinar também um ponto para ser gravado. E aqui seria o ponto 5, né, aonde daí sim eu já coloco o objeto mais próximo dentro da caixa já, e aí eu realizo, né, o comando para soltar esse objeto, ou seja, esse bloco que está preso na garra do robô. E para soltar sempre um objeto, nós vamos utilizar um comando que se chama release. Então, dessa forma agora nós vamos ver como que seria então um vídeo para nós estarmos armazenando esses pontos para executar uma tarefa básica de manipulação do material.
Então, aqui nós temos a nossa tela inicial do nosso software de controle, onde nós temos a janela ali mostrando, então, né, os valores dos pontos cartesianos que nós iremos armazenar. Então, aqui a gente tem os valores em X, em Y e em Z, né? Aqui seria o nosso pitch, que é a nossa arfagem, e aqui seria o nosso roll, que é a nossa rolagem. Então, cada vez que nós armazenarmos um ponto, nós vamos ter aqui as coordenadas em X, em Y e em Z, né? Aqui o valor que nós realizamos, por exemplo, se nós realizarmos a nossa arfagem, ele vai colocar o valor aqui, e se nós rotacionarmos a garra, ele também vai colocar o valor, né, correspondente aqui das nossas coordenadas. Então, inicialmente estão nos valores do próprio software, e agora a gente vai ver, então, como que a gente faz para cada ponto que nós formos armazenar, tá? Então, nós estamos, né, inicialmente aqui, vamos ensinar o ponto 1, né? Então, nós vamos apertar ali para a função depois F1 para ensinar, que é o teach, e nós vamos fazer a opção de jogue aí até deixar o nosso manipulador na posição inicial, que seria over, né? A primeira posição que a gente deseja. E aí nós armazenamos esse valor, automaticamente ele já gera lá em X, Y, Z. Agora nós vamos aproximar desse objeto e gravar o segundo ponto. Então, agora ele já está mais próximo ali do objeto, gravamos o segundo ponto. Agora sim, nós vamos para a posição de jogue, que nós vamos realmente agarrar esse objeto, né? Quando nós temos a posição, nós vamos fazer a opção de grasp, né? Que seria a posição, então, de agarrar. Agarrou o objeto, agora o nosso objetivo é levar esse objeto até um ponto de aproximação na nossa caixa. Então, é isso que nós vamos fazer agora, levar ele para um ponto de aproximação da nossa caixa. Quando tiver um ponto já aproximado, nós vamos fazer o quê? Armazenar esse ponto. Então, aqui agora nós armazenamos esse outro ponto, que seria o nosso ponto 4. E, por fim, agora, nós vamos fazer a rotação ali, o roll, né, da nossa garra, para deixar esse objeto dentro da caixa. Aí, vamos aproximar mais um pouquinho para baixo e aí nós podemos soltar o objeto. Então, esse é o ponto que vai ser gravado para soltar o objeto. Então, nós temos os 5 pontos gravados. O robô Pegasus, ele tem a característica de automação programável, onde, de acordo com a necessidade do projeto, pode-se executar várias atividades diferentes, bastando então alterar sua programação. A automação programável usada no Pegasus, ela é do tipo online, ou seja, o robô ele é manipulado por meio de um processo de aprendizagem de tarefa até a posição desejada. Isso é, todo o processo de aprendizagem de tarefas ele é realizado a partir da apreensão e do posicionamento de peças dentro da área de trabalho. Após isso, que nós determinamos então todos os nossos pontos, nós vamos trabalhar agora com um arquivo de programa. Então, esse arquivo ele vai conter os comandos usados para criar uma sequência de operações do robô. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma imagem onde a gente tem 4 posições do robô. Deixa eu mostrar aqui mais detalhes para vocês. Então, a gente tem aqui a posição 1, aqui a posição 1, a posição 2, a posição 3 e a posição 4. Então, primeiro nós ensinamos essas 4 posições para o robô, armazenamos essas posições, né? Então, colocamos o manipulador na posição desejada, gravamos esses pontos. Depois que esses pontos estão gravados, nós vamos escrever o nosso arquivo de programa. Então, aqui nós temos um exemplo. Essas linhas são geradas automaticamente quando a gente abre o software de programação. E aí, nós temos aqui, então, o robô move-se para o ponto 2. Então, a gente coloca o comando pmove.2.
Quando é para ele se mover para o ponto 1, pmove.1. Quando é para ele agarrar uma peça, o comando é o grasp. Quando ele move-se ao ponto 2 para liberar a base, aí ele vai fazer o quê? pmove.2. Aí, quando ele vai para o ponto 3, a gente coloca pmove.3, tá? E quando ele vai soltar essa peça, o comando que a gente utiliza é o release. Então, como a gente já falou, quando a gente armazena os pontos, sempre nós vamos ter que ter um ponto superior, um ponto de aproximação, um ponto onde ele realmente vai agarrar a peça, aí ele sobe novamente, né? Então, no ponto superior, aonde nesse caso aqui, que é o ponto 2, a fim dele não bater em nenhum obstáculo, e aí sim ele vai fazer o movimento para outra posição. Aí ele vai para outra posição, que seria o ponto 4. Então, a gente sempre vai ter que ter um ponto, né, que vai ser o nosso ponto de referência, que é um ponto alto, que a gente sempre vai retornar a esse ponto a fim de não colidir com nenhum obstáculo. Então, nós temos a linguagem de programação, que é utilizada no Pegasus, que é a linguagem de programação MCL2, e aí nós temos alguns comandos aqui, tá? Então, por exemplo, o comando metric vai colocar a medida da garra, por exemplo, em centímetro. Então, quando a gente deseja ver a medida da garra em centímetro, a gente utiliza, né, esse comando. Nós também temos como controlar a velocidade, então, né, se a velocidade é mais lenta ou ela é mais rápida, a gente utiliza o speed. O home é sempre para retornar o braço, então, para a sua posição, né, que a gente já falou, que é a posição 0, onde ele vai apagar, né, todos os comandos aí que a gente gravou. Esse outro comando aqui vai fazer a abertura do braço robótico, tá? Até a abertura máxima da garra. O pmove é o deslocamento, então sempre que a gente realizar um deslocamento, a gente vai utilizar, e o ponto que a gente deseja. Então, a gente coloca ponto 1, ponto 2. O grasp é para fechar a garra e o release é para abrir, ou seja, soltar uma determinada peça, tá? A programação ela não é case sensitive, ou seja, ela não diferencia aí maiúscula de minúsculas. E ainda a gente pode utilizar loops, né, e outros comandos aí como estrutura condicional, utilizando o if, o then, o else, né. Então, a gente tem outras possibilidades também para criar o nosso programa. Como que a gente realiza, então, uma programação básica? Primeiro, então, a gente vai abrir a nossa tela de programa, né, a nossa janela de programa aí, que está lá na posição inicial, quando a gente abre o software. E a gente começa digitando, né, na lista de comandos aí. Quando a gente começar a digitar as 2 ou 3 primeiras letras de um comando, esse comando ele já vai aparecer uma janela, como essa daqui, né? Então, eu já digitei PM, ele já apareceu aqui pmove para mim, tá? Então, se eu clicar 2 vezes nesse pmove aqui ou dar Enter, ele já vai selecionar. Quando ele selecionar, ele vai abrir uma outra lista, que é a lista de teach points, tá? Então, aqui vai aparecer todos os pontos, e esses pontos, né, no caso, já estão gravados conforme o jogo que a gente realizou. Então, para selecionar o ponto que a gente deseja, a gente pode simplesmente clicar 2 vezes sobre o ponto e aí ele vai selecionar, vai acrescentar ali o comando pmove. Em seguida, nós damos Enter e ele já vai para a segunda linha, tá? Então, nós sempre vamos usar o teclado do programa para entrar nas demais linhas e continuamos escrevendo o programa. No caso daquele vídeo que a gente apresentou anteriormente, a gente gravava então 5 pontos, né, que nós gravamos no nosso, através dos nossos jogs, né, utilizando o teach pendant, e agora nós vamos fazer um programa com esses 5 pontos e aí executá-lo. Então, no que nós temos que fazer? Então, nós
colocamos as 3 posições iniciais, que é a posição de over, né, que é a posição acima, uma que estava se aproximando da peça e a terceira que já estava na posição de agarrar a peça. Quando está na posição de agarrar, nós damos um grasp, que ele vai agarrar. Depois, sempre a gente tem que ir para o ponto superior, então a gente retorna para o ponto 1. E aí sim, a gente vai para o ponto 4, que é o ponto que está logo acima da nossa caixa. O ponto 5, que já está na posição de soltar a peça na nossa caixa, e o release, que é para soltar, ou seja, para abrir a garra. Aí nós voltamos novamente no ponto superior, que é o ponto 4, e aí nós movemos novamente para o ponto 1. Por que a gente não pode, né, ir direto aqui do ponto 5 para o ponto 1, sem passar pelo ponto 4. Porque como é uma caixa fechada e a garra já está ali dentro da caixa, se a gente simplesmente ir para o ponto 1, o programa vai entender que ele pode arrastar. E aí ele vai levar a caixa junto com ele, que aí vai ter colisão da garra com a caixa. Então, sempre a gente tem que ir num ponto superior e depois a gente faz a movimentação, né, para o ponto que a gente deseja. E aí, no final, sempre a gente vai para o home, que seria a posição inicial do nosso robô. Tá? Nós temos algumas teclas que podem ajudar no controle do cursor aí, que seria a seta para cima, que vai retroceder um bloco, ou a seta para baixo, que avança um bloco. Para a esquerda, vai mover o cursor para a esquerda, para a direita, vai mover o cursor para a direita. O home vai mover aí o cursor para o início do bloco, e o end move o cursor para o final do bloco. E ainda nós temos algumas teclas também de controle de display. A page up vai voltar à página anterior, page down avança para a próxima página, e aí se nós dermos um Ctrl End, vamos saltar para o final do programa, e Ctrl Home, vamos saltar para o topo do programa. Depois que nós temos então o nosso arquivo já digitado, a gente vai salvar ele, né? Vai colocar o nome que nós desejarmos aí, posso até utilizar o mesmo que já foi dado lá quando a gente gravou os pontos e simplesmente salvar o programa com o nome que já foi dado. E aí nós clicamos no botão Run, né, que é esse botão aqui, ele vai estar azul, no caso, porque a gente vai estar já conectado com o Pegasus. Então, como a gente tem conexão, esse botão aqui ele fica ativo e aí ele fica azul. Tá? E aí, simplesmente, nós vamos pegar e apertar esse botão aqui, e ele vai rodar e vai, então, começar a fazer as operações que nós escrevemos aqui na nossa programação. Então, agora nós veremos, após ter gravado todos os pontos, as posições que nós desejávamos e ter escrito o programa, como que a atuação do Pegasus quando a gente coloca, então, o run, né? Então, para rodar esse programa depois que ele já está escrito. Então, como que a gente executa o nosso programa. Então, nós temos ali, o nosso programa já está escrito, né? Então, nós teclamos ali no run, e aí o Pegasus, ele vai seguir a sequência que nós escrevemos do programa. Então, ó, já está na posição 3. Agora, da posição 3, ele vai levar para a posição que a gente gravou, que é a posição 4, posição 5, vai largar a peça, e agora ele retorna para a nossa posição 1. Se nós inserirmos mais peças de trabalho e também gravarmos esses pontos, o nosso programa vai crescer, né? Então, vamos ver aqui agora, né, colocando mais 2 peças que a gente gravou, então, as posições dela e já realizou o programa, como que fica a execução com o nosso software. Então, nosso programa está ali, está escrito. Vou colocar o run e ele vai fazer agora a movimentação. Então, pegou a primeira peça, vai levar até a caixa, né?
Observe que a velocidade que a gente colocou é a baixa, a gente tem como aumentar essa velocidade depois, né, que a gente já está com as posições gravadas e ele pode ser mais rápido na execução aí. Agora ele vai para o segundo ponto, também vai pegar ali na função de grasp, que é o momento que ele fecha a garra, e vai levar também para dentro da caixa. Posicionou, soltou. Agora ele vai sempre voltando para o ponto alto e dessa posição do ponto alto ele vai para a última posição. Posicionou, pegou a peça, volta sempre para a posição inicial e aí sim vai aproximar, ponto de aproximação e o ponto de colocar a nossa peça. Agora, para finalizar, nós vamos ver a atuação, então, tanto do Teach Pendant, como através de programação, com o Pegasus, fazendo aí, então, um jogo da velha, tá? Então, o Wellington, ele vai estar com o Teach Pendant, a Mariana vai estar, então, fazendo através de programação. Todos os pontos, então, eles já foram armazenados, né, os pontos através da função jogging. Foi escrito um programa ali, no caso, a Mariana está executando o programa, e o Wellington ele vai estar utilizando a movimentação através do Teach Pendant. Então, vamos ver como que fica aí o nosso jogo, né, o jogo da velha. Então, primeiramente, quem está jogando é o Wellington. Ele vai selecionar uma determinada posição, então que ele já gravou lá. Então, ele foi para a posição inicial para pegar a peça, deu a função grasp, sempre volta para o ponto alto para não colidir, né, com nenhuma outra peça, e ele vai colocar que posição que ele deseja, né? Então, aqui ele colocou que ele deseja na posição 5 e soltou a peça. Agora, a Mariana vai também selecionar uma peça agora do bloco dela e vai escolher uma posição para soltar. E sempre, né, como ela está trabalhando com a programação, ela vai dar o run. Pegou a peça, escolheu a posição que ela deseja e vai soltar a peça. Então, nesse caso, ela escolheu a posição 1. Agora, novamente, é a vez do Wellington. Ele vai lá no comando. Vai selecionar a peça que ele deseja pegar. Deu o grasp. Vai para a posição que ele deseja soltar a peça. Soltou a peça. Agora é a vez da Mariana através da programação. Então, ela vai modificando a programação ali do local onde ela vai pegar a peça e do local onde ela quer largar. E aí ela dá run, né? Vendo que programação é bem mais rápido do que utilizando o Teach Pendant. Mas para gravar os pontos, o Teach Pendant ele é mais eficiente. Agora é a vez do Wellington, ele também vai fazer a seleção. Selecionou a peça, vai colocar em uma determinada posição. Agora é a vez da Mariana. Vai selecionar a peça dela. E colocando, então, na posição 6, não tem mais opção de jogo, né? Então, deu velha. Então, com isso, a gente conclui.